Epístolas aos Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Esta é a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa ministração. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas. Estamos diante de uma situação em que o apóstolo Paulo, muito preocupado, porque ele observou que aqueles irmãos estavam mudando o seu comportamento esse que levou aquelas pessoas a crer no verdadeiro evangelho. Porque a palavra do Senhor ela é bem simples, irmãos. A palavra do Senhor ela só é complicada quando nós estamos com o nosso coração fechado, quando nós estamos com o nosso coração empedrado e não permitimos o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Paulo, preocupado por uma questão de que algumas pessoas estavam deturpando a palavra do Senhor, não tão diferente como hoje. Por isso que nós vemos várias formas de pregações hoje, e cada uma das pregações variadas não traz ao coração daquele que está ouvindo uma alegria da salvação. Porque o verdadeiro evangelho, irmãos, ele se resume da seguinte forma: nascimento, morte e ressurreição de Cristo. O evangelho verdadeiro, irmão, ele prega sobre isso. Eu não posso falar do evangelho qualquer outra coisa que venha na minha mente que não seja para a glória do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem que ser verdadeira. A palavra do Senhor, ela tem que vir de encontro aos nossos pecados, irmão. Porque quanto mais nós entendemos a palavra do Senhor, mais nós sentimos necessidade do perdão do Senhor. Porque a palavra do Senhor, irmãos, quando ela vem de encontro a nós, e nós não percebemos que não vivemos de acordo com que a palavra do Senhor está nos exortando, alguma coisa errada está acontecendo. Essa foi a preocupação do Paulo. Paulo, com a visão espiritual que o Senhor Deus deu para ele conseguiu observar um comportamento diferente daqueles irmãos. Amados irmãos, queridos e amigos, a palavra do Senhor, quando ela é falada e ela não entra no nosso coração, ou se ela entra no nosso coração e não transforma a nossa vida, não é o evangelho que está errado, irmãos. Quem está errado somos nós. Por que existe esse conflito de ideias, aonde várias igrejas, várias denominações estão falando que a palavra do Senhor, ela tem que ser, de que forma que nós podemos falar para ficar bem claro, é que sempre é necessário algo mais, para que a pessoa, quando estiver ouvindo, ela entenda que tem que ser feito algo mais. Esse é o evangelho que Paulo estava preocupado. Porque Paulo, ele estava tendo dificuldade para poder manter aqueles irmãos, para que manter aquela igreja no verdadeiro evangelho que foi conhecido a eles. Porque a palavra do Senhor, ela tem que entrar na nossa mente e fazer com que a gente sinta a necessidade de transformação o tempo inteiro, irmãos. Porque a busca da verdadeira palavra, a busca da verdadeira face do Senhor nas nossas vidas,
Deveria ser esse o objetivo. Porque nada pode ser além daquilo que a palavra do Senhor diz. A preocupação de Paulo, ele pegou até pesado, irmãos, porque é verdade. Quando Paulo disse que se nós desviássemos para outro evangelho, nós seríamos anátema. Os irmãos conhecem o significado da palavra anátema. A palavra anátema quer dizer maldito. Você já imaginou, meu irmão? Imaginaram nós sairmos do verdadeiro evangelho e sermos malditos, sermos maldição? Porque o evangelho, ele simplesmente é para transformar a nossa vida. Eu não preciso de um elemento, eu não preciso de algo para poder viver o evangelho, porque eu tenho que crer. A fé, ela tem que ser baseada naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Homens inserem-se coisas e elementos para fazer com que a nossa fé seja mais verdadeira, para que a gente possa... Porque fé, irmão, não é algo que nós devemos viver esperando acontecer para crer. Porque a verdadeira fé, ela acontece mesmo antes das coisas acontecerem. Então a minha fé, ela não pode existir em cima de circunstância. As circunstâncias, ela tem que acontecer baseada na nossa fé. Então é com isso que Paulo estava preocupado. Porque o evangelho que é falado hoje, o evangelho que é esparramado por esse mundo afora, sempre estão colocando e inserindo algo mais. E não é essa a verdadeira palavra do Senhor. Isso não é evangelho, irmãos. Evangelho verdadeiro é aquele que transforma a nossa vida. Evangelho verdadeiro é aquele que transforma o homem. O que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que se prostituía não se prostitui mais. Esse é o verdadeiro evangelho que tem que ser pregado hoje. Porque a palavra do Senhor, ela nos deixa bem claro de que Deus ele recebe a nós como nós estamos quando nós vamos para Ele. Mas isso não quer dizer que nós temos que permanecer da mesma forma. Nós temos que permitir que o Evangelho, através do Espírito Santo, venha transformar a nossa vida. Porque quando o Evangelho verdadeiramente transforma nossas vidas, irmãos, nós não vamos crer numa palavra que alguém fala aqui ou fala ali. Uma pergunta que sempre deixo no ar. Nós temos certeza da nossa salvação? Será que realmente nós temos certeza da nossa salvação? Porque é isso que a palavra do Senhor tem que fazer conosco. A palavra do Senhor, ela tem que nos dar a certeza da salvação, a certeza de que um dia nós iremos morar com o Senhor. Não importa aquilo que as pessoas falam, porque salvação, quando você ganha salvação, ninguém tira você das mãos do Senhor. Quando a salvação chega nas nossas vidas, nós sentimos a alegria, nós conseguimos entender que não é por circunstância que nós vivemos, porque nós vivemos num mundo, irmãos, onde problemas realmente acontecem. Problemas são variados. O próprio Senhor Jesus nos disse que na vida nós teríamos aflições, porém nós deveríamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu e através de Jesus nós venceremos também, meus queridos. A certeza de Jesus nas nossas vidas, ela nos garante uma vida eterna, uma vida com o Senhor. A palavra do Senhor, ela não nos promete uma vida boa aqui nessa terra. Ela não nos promete isso. Jesus não precisou morrer para que Salomão tivesse riqueza, para que os grandes reis do passado tivessem riqueza. Jesus não precisou morrer para isso. Grandes homens hoje são ricos, milionários, bilionários, mas não foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu, foi para aquela cruz para perdoar os nossos pecados,
para nos dar a veste limpa, uma veste branca, para que a gente pudesse andar na presença do Senhor. Então temos que tomar bastante cuidado, irmãos. Qual é o evangelho que nós estamos ouvindo? Qual é o evangelho que nós estamos lendo? Quando eu falo questão do evangelho, não estou falando simplesmente por aquele livro que nós compramos, mas eu estou falando pela interpretação do que a palavra do Senhor quer falar a cada um de nós. Você tem a certeza da salvação? Então você é um homem cheio de graça, você é uma mulher cheia de graça. E essa graça, meu amigo, minha amiga, vocês também podem ter ela nas suas vidas, nos seus corações, a partir do momento em que vocês entregarem a sua vida a Jesus Cristo. Porque ninguém tira essa alegria da salvação. Ninguém tem esse poder. A alegria da salvação, irmãos, ela nos faz viver uma vida diferente aqui nessa terra. As pessoas conseguem olhar para nós, porque existe uma nuvem de testemunhas, irmãos. Existem muitas pessoas que estão olhando para nossas vidas, porque a igreja, ela tem que ser diferente. Quando eu falo igreja, irmãos, eu não falo denominação, eu estou falando da igreja, aquela que Cristo formou. Qual é a igreja que Cristo formou, irmãos? É aquelas aonde os remidos, os perdoados, aqueles que têm a sua veste lavada no sangue do Cordeiro. Esta é a verdadeira igreja, irmãos. Porque para a gente fazer parte do reino, eu não preciso fazer uma coisa aqui, fazer outra coisa ali. Não é disso. Jesus não morreu por isso, irmãos. Porque se dependesse de nós a salvação, que a gente fosse ser bonzinho aqui nessa terra, que se fosse para poder dando bênção para as outras pessoas, se fosse para nós sermos boas pessoas, ninguém alcançaria o reino. Porque essa graça só é alcançada pelo perdão de Jesus Cristo. O evangelho é isso, meus irmãos. É a compreensão de que nada eu posso fazer para alcançar o reino de Deus. Esta é a graça, esta é a revelação que Jesus nos dá. Como Jesus fala no seu evangelho, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então esse é o verdadeiro evangelho, irmãos. Eu não preciso aceitar qualquer outra coisa, porque Jesus já me libertou. Jesus libertou a igreja dele, por isso que a igreja tem essa alegria da salvação. Por mais que as pessoas falam, como é que pode um comedor de feijão como qualquer um de nós tem a ousadia de dizer que vai viver com Jesus? Mas o próprio Jesus, ele diz, o próprio Jesus diz, a palavra do Senhor, ela é bem clara. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando João, lá em João 3,16, lá está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos entendendo, irmão? Esse é o verdadeiro evangelho. Então, para que você não pereça e tenha vida eterna, vá para Jesus, entregue-se a Ele. Para de ouvir evangelhos de uma forma diferente. Quando você for ler o evangelho, peça a direção do Espírito Santo. Senhor, fala comigo, para que eu possa viver de uma forma correta aqui nessa terra, para que eu possa viver realmente de uma forma aonde a Tua palavra possa estar me corrigindo e possa me trazer viver uma vida aonde realmente eu agrade ao Seu coração. Então, irmãos, vamos tomar bastante cuidado a quem nós estamos dando ouvido, que evangelho nós estamos realmente entendendo. Não é um simples livro, a leitura de um livro, mas o evangelho que liberta, que cura, que salva, que nos dá a alegria da salvação. Que essa palavra, ela fique no seu coração, meus queridos. Que essa palavra, ela possa transformar verdadeiramente a sua vida e você sinta a alegria da salvação. E logo Jesus está vindo buscar a sua igreja.
Vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer, ó Deus, por esse momento que passamos meditando da Tua Palavra. Eu quero agradecer, ó Deus, pela direção do Teu Espírito Santo, Senhor, agradecer pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, agradecer, ó Deus, pelo Teu braço forte, ó Pai, estar nos guiando e nos proporcionando uma vida correta na Tua presença. Obrigado pelo Teu perdão, Senhor, obrigado porque o Senhor morreu a nossa morte, Pai. E eu peço no nome do Teu Filho Jesus, ó Senhor, que essa palavra alcance, ó Pai, essas pessoas que estarão ouvindo, aqueles que já Te conhecem, Pai, aqueles que já ouviram falar de Ti, possam viver o verdadeiro Evangelho todos os dias, que não sejam enganados, ó Pai, que não sejam iludidos, mas que vivam verdadeiramente naquilo que a Sua palavra diz, como o apóstolo Paulo mesmo preocupado, dizendo que aqueles irmãos estavam indo atrás de um outro tipo de revelação de palavra. A Tua palavra se revele de uma forma verdadeira àqueles que estão ouvindo. Que essa palavra ela venha alcançar, ó Deus, aquele que ainda não Te conhece, Pai. Que essa Tua palavra venha revelar aos corações daqueles que estão ouvindo um evangelho de uma forma errada, Senhor. Que eles possam entender qual é o significado da verdadeira palavra, de que o Senhor mandou Seu Filho Jesus morrer no nosso lugar, e morreu e ressuscitou, ó Pai. Porque o Evangelho é isso, morte, nascimento, morte e ressurreição do Teu Filho Jesus. Então todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Que esse meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo, possa buscar ao Senhor da forma correta. E ele venha experimentar o perdão, ele venha experimentar o que é a direção do Teu Espírito Santo. E ele venha experimentar o verdadeiro amor, porque ninguém tem amor maior do que este, de alguém inocente dar a vida por aquele que é pecador. Porque Jesus, mesmo sendo justo, não merecendo o que passou, ele se fez pecador e ali pagou nossos pecados. Que nós possamos viver baseado no que verdadeiramente a Tua palavra nos fala. E que a gente venha convencer-nos, ó Pai, todos os dias das nossas vidas, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Por isso nós Te glorificamos, Te honramos e agradecemos a Ti pela vida eterna que o Senhor conquistou para nós. E é no nome do Teu Filho Jesus que eu agradeço, para a glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém.